Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. E essa semana, como estamos aí às vésperas do Enem, estou trazendo aqui para vocês algumas dicas, alguns macetes para vocês aí darem um show nas questões de história. Então vamos lá ver um pouquinho de como essa disciplina aparece aí no Enem dentro da prova de Ciências Humanas. A primeira coisa que vocês precisam ter em mente na hora de fazer a prova do Enem e estudar para a história para uma prova do Enem é que vocês não precisam ter o conhecimento de tudo sobre história para ir bem no Enem. O Enem ele não cobra todos os conteúdos presentes nos livros didáticos que você estudou no ensino médio. O Enem, na verdade, ele estrutura questões a partir de uma matriz própria de competências e habilidades, onde ele busca valorizar discussões como direitos humanos, valorização cultural, identidade, movimentos sociais, entre outras discussões. Para trabalhar tais problemáticas, então o Enem se vale a alguns conteúdos específicos do programa de história. Então veja, os conteúdos de história eles vão aparecer muito mais para ajudá-los ou para embasar, na verdade, uma determinada discussão do que a questão abordar a história pela própria história, o conteúdo pelo próprio conteúdo. Então isso já é uma coisa que pode deixar vocês mais tranquilos, né? Vocês não precisam saber dominar todos os conteúdos de história que está lá no livro didático do ensino médio. Então, o que você precisa fazer aí para ter um bom desempenho na prova de história, ou nas questões que envolvem história? E aí eu acho que vale até para a prova como um todo. Para ter um bom desempenho nas questões de história, procure conhecer bem as características e as discussões de alguns temas históricos mais cobrados. Como é que você faz isso? A forma de você fazer isso é resolver questões que já caíram em provas anteriores, resolver muitas questões de provas anteriores. Por quê? Porque dessa forma você vai se familiarizar com o estilo das questões e vai ficar por dentro dos aspectos que a prova costuma privilegiar. Então essa é uma primeira dica importante aí para que você possa ter um bom desempenho nas questões de história presentes no Enem. Aqui eu listei, eu fiz aqui um levantamento dos temas que foram mais cobrados no Enem por número de questões até 2018. Então veja, olha, ditadura civil militar no Brasil aparece aí com 18 questões, seguidos por Brasil Oligárquico com 17, Era Vargas com 16, Expansão Marítima com 16, Abolição da escravidão negra no Brasil com 13, Período entre guerras com 11, Civilização Europeia Medieval com 10, Populismo com 9, Redemocratização com 9 e Antiguidade Clássica com 8. Aí eu destaquei aqui para vocês prestarem atenção nessa zona de atenção aqui, porque esses conteúdos eles acabam privilegiando algumas habilidades cobradas no Enem. E aí nós vamos ver que habilidades foi essa. Olha, veja que nessa zona de atenção nós temos aqui 5 habilidades que estão em destaque, que aparecem em praticamente todos esses conteúdos mais cobrados, que são as habilidades H11, H14, H01, H15 e H07. Vamos saber que habilidades são essas que o Enem cobra? A primeira delas aqui, H11. Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. Isso é o básico de história. Você conseguir identificar ações, comportamentos de grupos sociais e localizar essas práticas no tempo e no espaço. Então, essa é uma primeira habilidade, uma das habilidades mais
requisitadas quando se trata de questões de história. Veja que uma segunda habilidade que aparece muito aí é a H14, que trata de comparar diferentes pontos de vista, presente em textos analíticos e interpretativos, sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, políticas e econômicas. Essa capacidade é muito cobrada, essa habilidade é muito cobrada pelo Enem. A capacidade de você estabelecer comparação, analisar diferentes pontos de vista sobre um mesmo aspecto, trazendo para a história, seria como você conseguir, por exemplo, comparar diferentes pontos de vista de, por exemplo, dois historiadores sobre um mesmo fato histórico, ou comparar duas perspectivas diferentes, duas narrativas diferentes sobre de determinados grupos sociais sobre um mesmo fato histórico. Seria como, por exemplo, você comparar uma guerra, como a Segunda Guerra Mundial, na perspectiva dos alemães e na perspectiva dos soviéticos. Estão falando do mesmo fato, mas com certeza você vai ter aí perspectivas diferentes. Outra característica, outra habilidade é o H01, que é a primeira habilidade aqui de história. Interpretar historicamente ou geograficamente fontes documentais acerca do aspecto de uma cultura. Essa interpretação de fontes ela aparece muito na história. Você conseguir, a partir de uma fonte apresentada, de um documento apresentado, de um determinado período da história, você conseguir entender e compreender e interpretar que aspecto histórico aquele documento traz à tona. Então isso é importante, é um trabalho com fontes, né, que é muito comum na história. E aí é algo que o Enem também costuma abordar bastante. A quarta habilidade mais cobrada nessas questões que eu listei é a H07. Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as nações. Compreender essas relações de poder e o significado que isso tem. Então, por exemplo, quando nós falamos das grandes guerras mundiais, ali você tem disputas de poder. Então, compreender o significado dessas relações de poder, elas são importantíssimas para que você compreenda o porquê da guerra, quais são as suas causas, as suas consequências. Então, isso está muito ligado a compreender essas relações de poder existentes entre as nações. Então, aí foram as 5 habilidades aí que foram mais cobradas nessas questões, que é uma zona de atenção que vocês devem aí procurar se atentar. Lembre, o Enem, mais do que exigir de vocês que decore conteúdos, etc., ele vai cobrar de você habilidades e competências que você deve ter desenvolvido durante a sua vida estudantil na educação básica. Então, quando nós falamos de história, a história ela estuda o quê? Ela estuda as relações humanas, né? Ao longo do tempo. Então, nós precisamos entender que no mundo nós temos aí o meio ambiente, nós temos a sociedade e nós temos o indivíduo, que é cada um de nós. Então, esse indivíduo ele vive em algo maior, que é a sociedade, e que essa convive com algo que é o seu meio ambiente. A história, ao longo do tempo, ela vai buscar compreender como os indivíduos eles se organizaram dentro de uma sociedade e como essa sociedade e esse indivíduo se relacionaram com o meio ambiente. Então, a história busca compreender isso. É um dos aspectos importantes aí da compreensão dessa disciplina, que é um exemplo. Então, vamos imaginar que pegue lá o indivíduo é um cidadão lá,
egípcio da antiguidade. A sociedade é a sociedade egípcia. Qual era o meio ambiente que ele estava inserido? Uma região desértica, mas que tinha a presença de um grande rio, o rio Nilo. Como é que esse indivíduo e essa sociedade se relacionaram com esse meio ambiente? Então, isso mostra como a história busca entender essas relações. Algo muito presente nas provas do Enem são discussões são discussões acerca da democracia, né? Quando falamos de relações de poder. É um tema, inclusive, que está em pauta, né? Nós tivemos agora aí a polêmica eleição nos Estados Unidos da América. Essas discussões no Brasil, elas costumam ser muitas vezes acaloradas, ideológicas e etc. Mas é um tema que está em moda. E aí, quando se fala em democracia, costuma-se muitas vezes traçar paralelos históricos. Então, por exemplo, o conceito de democracia na Grécia Antiga tinha diferenças em relação ao nosso entendimento de democracia hoje, aqui no Brasil ou até mesmo nos Estados Unidos, né? Na Grécia nós tínhamos uma democracia direta, onde aqueles homens que ocupavam o espaço da ágora, ou seja, da praça pública, que era o local de debate, o local onde se discutia as questões da sociedade, da política na época, você tinha uma forma direta de fazer isso e também existiam restrições quanto ao conceito de cidadania, né? Para ser cidadão você deveria atingir determinados critérios sociais e econômicos na época. A democracia iluminista, que fala de direito à liberdade e participação para os homens, veja que já é um avanço, fala de liberdade e participação, mas exclui as mulheres. E as democracias ocidentais de hoje, que falam em direito de participação, de liberdade e respeito à constitucionalidade para todos, aí já incluindo as mulheres, né? Aqui eu tenho uma questão que eu tirei do Enem de 2011, onde ele traz aqui dois textos, dois pontos de vista, né, sobre o tema que nós estamos falando. E aí eu vou dar uma dica para vocês de como vocês podem estar resolvendo questões desse tipo. Então, a dica que eu vou dar a vocês é que, ao invés de vocês lerem o texto primeiro, vão até a questão, vão até o enunciado, para vocês entenderem o que é que a questão quer de vocês. Então, o enunciado diz o seguinte: partindo da perspectiva de democracia apresentada no texto 1, os meios de comunicação, de acordo com o texto 2, assumem um papel relevante na sociedade por. Então vamos lá, vamos entender. Vamos perguntar aqui ao enunciado o que ele quer. O enunciado quer que você parta da perspectiva de democracia que o texto 1 apresentou e entenda qual é o papel que os meios de comunicação abordados no texto 2 assumem na sociedade, ok? Então vamos aqui voltar aos textos. Texto 1. A ação democrática consiste em todos tomarem parte do processo decisório sobre aquilo que terá consequência na vida de toda a coletividade. O texto 2 diz que é necessário que haja liberdade de expressão, fiscalização sobre os órgãos governamentais e acesso por parte da população às informações trazidas a público pela imprensa. Pronto. Agora vamos aqui. Partindo da perspectiva de democracia, apresentada no texto 1, os meios de comunicação, de acordo com o texto 2, assumem um papel relevante na sociedade por: letra A. Orientarem os cidadãos na compra dos bens necessários à sua sobrevivência e bem-estar. B. Fornecerem informações
que fomentam o debate político na esfera pública. C. Apresentarem aos cidadãos a versão oficial dos fatos. D. Propiciarem o entretenimento, aspecto relevante para a conscientização política. Ou letra E. Promoverem a unidade cultural por meio das transmissões esportivas. Então, a resposta correta aí é a letra B. Os meios de comunicação assumem um papel relevante na sociedade por fornecer informações que fomentam o debate político na esfera pública. Aqui é só um esquemazinho de como a democracia grega era estruturada e como a democracia moderna é estruturada, né? Então, na democracia antiga você tinha a figura da polis, que era a cidade, ela era direta. Dentro da estrutura da polis você tinha a ágora, que era o espaço público, a assembleia, a exegoria. E a assembleia você tinha a participação dos cidadãos e a instituição do voto. Na democracia moderna, ela é representativa, ela tem os poderes executivo e legislativo que são eleitos por meio do voto para representar aqueles que os elegeram. Então, pessoal, a ideia desse vídeo não é justamente abordar conteúdos específicos, né? Eu fiz uma discussão ali só para a gente chegar em uma questão, mas o mais importante de tudo aí é que vocês entendam que em história, mais importante do que lembrar datas, é entender os porquês. Visualiza o contexto, quem são os envolvidos, quais são os interesses por trás, quais são as motivações para aquele fato, a forma com que as coisas aconteceram, quais foram os seus efeitos, que mudanças provocaram, essas mudanças foram estruturais ou não. Então, a partir disso, você vai entender melhor a história. Então, que mudanças o processo histórico promoveu? E se essas mudanças elas ocorreram de forma estrutural ou não. Então, compreender todo esse contexto é muito mais importante do que você decorar temas, do que você lembrar datas, do que você lembrar nomes de pseudo-heróis. O importante é você compreender contextos, saber interpretar dentro de um contexto histórico motivações, causas, consequências, rupturas, permanências. Então, para fechar esse vídeo, para que ele não fique muito longo, eu gostaria de dar algumas dicas, ou dar uma dica importante que vale para a prova de história e acho que vale para várias outras provas também. Em ciências humanas e em história, tome muito cuidado com generalizações. Então, questões que são generalizantes, totalizantes, elas têm uma chance muito grande de estarem erradas. Alternativas que apresentam esse tipo de termos, como totalmente, nunca, sempre, jamais. No mais, é desejar uma boa sorte e uma excelente prova para todos vocês. Muito sucesso aí e até a próxima. Isso é tudo, pessoal.